Segunda Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho do rei Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e fez dele um rei poderoso. O rei Salomão falou a todo Israel, os líderes do exército de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes políticos de Israel e os chefes de famílias. Salomão subiu com todos eles ao monte de Gibeon, onde estava o antigo tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, construiu enquanto ele esteve no deserto. Havia outro tabernáculo em Jerusalém, construído pelo rei Davi para a arca de Deus, quando ele a levou de Kiriat Jearim para lá. O altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava em frente do antigo tabernáculo do Senhor, em Gibeon. Então Salomão e todos os que ele havia convidado se reuniram ali para consultarem o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 sacrifícios queimados sobre o altar de bronze no tabernáculo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: "Peça o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Ó Senhor, o Senhor foi tão bondoso com meu pai Davi e me colocou como rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Peço que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo, pois quem pode sozinho dirigir uma nação tão grande como esta?" Deus respondeu: "Já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo, em vez de pedir tesouros, riqueza pessoal, honras e destruição dos seus inimigos ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo sobre o qual coloquei como rei, eu vou dar a sabedoria e o conhecimento que você pediu. Mas também vou dar riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum outro terá depois de você." Então Salomão deixou o tabernáculo, desceu do monte Gibeon e voltou a Jerusalém para governar Israel. Ele formou um exército de 1400 carros e 12.000 cavaleiros para guardar as cidades, bem como para ficar perto dele em Jerusalém. Durante o reinado de Salomão, havia tanta prata e tanto ouro em Jerusalém que se tornaram comuns as pedras na estrada e a madeira de cedro, tão numerosa como os sicômoros de Cefelá. Salomão enviou negociantes de cavalos ao Egito e à Cilícia para comprarem grandes quantidades de cavalos. Naquele tempo, os carros egípcios eram vendidos por 7 quilos e 200 gramas de prata cada um, e cada cavalo custava 1,8 kg de prata. Muitos desses carros e desses cavalos eram vendidos depois aos reis dos heteus e aos reis da Síria. Segunda Crônicas, capítulo 2. Salomão achou que havia chegado o tempo de construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si mesmo. Para isso, ele precisava de 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortar as pedras das montanhas e 3.600 homens para dirigir os trabalhos. Salomão mandou a seguinte mensagem para o rei Hirão de Tiro: "Mande-me madeira de cedro como aquela que forneceu ao meu pai Davi quando ele construiu o palácio real. Estou com planos de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e consagrá-lo a ele. Será um lugar onde eu possa queimar incenso de cheiro agradável, apresentar os pães da presença e oferecer as ofertas queimadas todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas do Senhor, o nosso Deus. Pois Deus quer que Israel sempre comemore essas datas especiais. O templo que vou construir será maravilhoso, porque o nosso Deus é grande, maior do que todos os outros deuses. Mas quem poderia construir para ele uma casa assim maravilhosa, visto que nem os céus dos céus, seriam capazes de contê-lo? Quem sou eu para que possa construir um templo, a não ser que seja um lugar para queimar sacrifícios para ele? Por isso, mande-me bons profissionais, homens que saibam trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em ferro. Também quero que me envie homens que saibam trabalhar com tecidos púrpura, vermelho e azul, e homens que saibam desenhar em metais e madeira,
para trabalharem junto com os hábeis profissionais de Judá e de Jerusalém que meu pai escolheu. Também envie-me madeira de cedros, ciprestes e sândalo das florestas do Líbano, porque os seus homens sabem cortar madeira como nenhum outro. E eu vou mandar meus homens para ajudar os seus. Será necessário uma grande quantidade de madeira, pois o templo que vou construir será imponente e de uma beleza sem igual. Quanto às despesas, pagarei aos seus homens 20.000 tonéis de trigo batido, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 20.000 barris de azeite. O rei Hirão respondeu ao rei Salomão: O Senhor ama o seu povo, por isso ele o colocou como rei sobre ele. E Hirão acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho tão sábio, inteligente e de entendimento, para construir o templo do Senhor e um palácio real para si próprio. Vou mandar-lhe um profissional de grande habilidade, Hirão-Abi, filho de uma judia de Dan, em Israel. O pai dele é daqui de Tiro. Ele trabalha muito bem em ouro e em prata, bem como em bronze e ferro, e tem grande conhecimento do trabalho em pedra, carpintaria e tecidos. Ele lida muito bem com tinturas em tecidos púrpura, azul e vermelho e em linho fino. Além disso, faz desenhos em metais e madeira. Ele tem condições de executar qualquer projeto que lhe for apresentado. Ele vai trabalhar com seus homens e com os homens indicados pelo meu senhor Davi, seu pai. Agora, envie ao seu servo, pois o trigo, a cevada, o azeite, o vinho que meu senhor prometeu, e vamos começar a cortar toda a madeira necessária nas montanhas do Líbano e vamos levá-la em jangadas pelo mar até Jope, e dali você fará transporte para a terra de Jerusalém. Salomão fez a contagem de todos os estrangeiros que moravam em Jerusalém, do mesmo modo que o seu pai Davi havia feito, e verificou que havia 153.600. Ele designou 70.000 deles como operários comuns, 80.000 para cortar pedras nas montanhas e 3.600 para dirigir o trabalho. 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão iniciou a construção do templo do Senhor em Jerusalém, no alto do monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao rei Davi, pai de Salomão, no antigo terreiro de cereais de Araúna, o Jebuseu, lugar que havia sido designado por Davi. A construção começou no 2º dia do 2º mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce que Salomão lançou para o templo do Senhor tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Havia um alpendre na entrada do templo de 9 metros de largura, com as paredes internas e o teto forrados de ouro. O telhado ficava a 9 metros de altura. A parte central do templo era forrada com madeira de cipreste, coberta de placas de ouro, e nela havia desenhos de palmeiras e correntes. Havia lindos ornamentos de pedras preciosas fixados nas paredes. O ouro da melhor qualidade era de Parvaim. Todas as paredes, as vigas de madeira, as portas e os batentes que havia no templo foram revestidos de ouro, e havia figuras de querubins gravadas nas paredes. Dentro do templo, numa das extremidades, ficava o lugar mais sagrado de todos, o lugar santíssimo, com 9 metros de comprimento por 9 metros de largura, igual à largura do templo. Também esse lugar estava coberto com 21 toneladas de ouro da melhor qualidade. Os pregos de ouro usados pesavam 600 gramas. As salas de cima também eram revestidas de ouro. No lugar santíssimo, Salomão colocou 2 estátuas de querubins revestidas de ouro, com as asas estendidas, juntas mediam 9 metros. Cada asa media 2 metros e 25 centímetros e tocava a parede de um lado, e a asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. Dessa forma, os querubins com as asas abertas se estendiam por 9 metros e estavam em pé, de frente para a parte central do templo. Para fechar a entrada dessa sala, ele colocou uma cortina de tecido azul, roxo, vermelho e de linho fino, enfeitada com figuras de querubins. Na frente do templo havia 2 colunas que juntas tinham a altura de 16 metros, e no alto de cada coluna havia o enfeite de 2 metros e 25 centímetros.
Ele fez correntes entrelaçadas e as colocou no alto das colunas, com 100 romãs presas em cada corrente. Depois, levantou as colunas na frente do templo, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Deu o nome de Jaquim à coluna da direita e o nome de Boaz à coluna da esquerda. 2 Crônicas, capítulo 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze medindo 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 4 metros e 60 centímetros de altura. Depois ele fez o enorme tanque redondo de metal com 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura e media 13 metros e meio de circunferência. O tanque estava colocado sobre as costas de 2 fileiras de bois de metal de 5 em 5 centímetros. O tanque e os bois foram fundidos como se fossem uma única peça. Havia 12 desses bois colocados cauda com cauda. 3 estavam virados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham uma grossura de 12 centímetros e a borda do tanque era como uma borda de um cálice que curvava como uma flor de lírio. Nele cabiam 60.000 litros de água. Ele também construiu 10 pias para lavarem as ofertas, colocando 5 à direita do enorme tanque e 5 à esquerda. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se lavassem. Seguindo com todo cuidado as instruções de Deus, ele fez então 10 candelabros de ouro para as lâmpadas e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez também 100 bacias de ouro puro para a aspersão. Depois ele construiu o pátio para os sacerdotes e o pátio público, e cobriu as portas desses pátios com bronze. O grande tanque ficava no canto leste da sala anterior do templo. Hirão-Abi também fez as panelas necessárias, as pás, as bacias que seriam usadas nos sacrifícios. Assim, ele terminou o trabalho que o rei Salomão lhe havia determinado no templo do Senhor. A construção das 2 colunas, os 2 enfeites em forma de taça no topo das colunas e 2 conjuntos de correntes que decoravam os enfeites, as 400 romãs presas aos 2 conjuntos de correntes nos enfeites, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. As bases para as pias com as suas respectivas pias, o enorme tanque e os 12 bois que ficavam debaixo dele, as panelas, as pás e os garfos de carne e os demais utensílios. Hirão-Abi fez todos esses utensílios citados acima para o rei Salomão, usando bronze da melhor qualidade. O rei fez a fundição em moldes de barro do Vale do Jordão, entre Sucote e Zeredá. A quantidade de bronze usada por Salomão era tão grande que era impossível conferir o seu peso. Salomão também fez todos os utensílios para a casa de Deus: o altar de ouro, a mesa para os pães da presença, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro para serem acesos como de costume diante do lugar santíssimo, as decorações de flores, as ferramentas de ouro maciço para pegar as brasas, as ferramentas para avivar o fogo, as bacias para a aspersão, as colheres, os vasos para queimar incenso, tudo feito de ouro puro. Mesmo a porta principal do pátio principal e as portas internas para o lugar santíssimo eram de ouro.